trabalha com almas, ele também tem que se sustentar de coisas que vêm da igreja. Então por isso ele é digno do salário da igreja. Outra vez eu te falo, aquele que trabalha, que faz as coisas para Deus, que faz as coisas na obra de Deus, o pastor que está lá 24 horas, ele é digno do salário da igreja. Muitas igrejas hoje não têm crescido porque os pastores não têm tido tempo para estar trabalhando tanto na obra de Deus como precisariam. Mas por quê? Porque eles não querem? Muitas vezes é porque eles estão trabalhando fora. Porque não tem como ele sustentar a sua família estando 24 horas na igreja por não receber o salário da igreja. Por isso é necessário que os pastores tenham o salário da igreja, que vivam da obra também. Mas isso é uma coisa que é difícil, uma coisa que é incompreensível para muitos cristãos. Só apenas para aqueles que amam a obra de Deus realmente, de verdade, isso é compreensível. Mas eu vou continuar aqui falando aqui. Uma coisa interessante, no versículo de número 14, diz o seguinte, no versículo 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Paulo está falando aqui também do Antigo Testamento também. Nós podemos, quando Paulo fala aqui, nós podemos tirar a ideia de que no Antigo Testamento, você também lendo o Antigo Testamento, você vê que os sacerdotes, eles comiam do templo. Eles eram sustentados pelo templo também, porque ali era o local de trabalho deles. E mais à frente fala, assim ordenou também o Senhor, aos que pregam o Evangelho, que viva do Evangelho. Ou seja, aqueles que trabalham, que pregam o Evangelho, que viva do Evangelho. Então é uma coisa clara que não tem como você querer colocar outra interpretação, porque muitas pessoas hoje, pela sua desonestidade ou por motivações erradas, têm deturpado a palavra de Deus. Mas eu quero te falar uma coisa aqui, o que eu defendo é o salário de pastor, mas o que eu não defendo é que muitos pastores têm esbanjado dinheiro, que muitos pastores têm feito desse direito, têm abusado desse direito para ajuntar riquezas. Muitos pastores estão por aí com dinheiro, com a conta recheada de dinheiro no banco, juntando milhões de dólares, andando de jatinhos e vivendo uma vida de luxúria. Isso eu não apoio. O que eu apoio é que o pastor tenha um salário, mas um salário que faça com que ele possa viver, com que ele possa comer e beber e se vestir. Que seja um salário básico, que ele possa se sustentar. Não dele amontoar riquezas aqui na terra. É isso que eu defendo. Pois bem, e o que nós vemos aqui também, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bem materiais? E se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Paulo está falando aqui o seguinte, que eles tinham esse direito de viver do Evangelho, de ser sustentado pela igreja, mas que eles não iriam usar desse direito para que não sobreviesse algum obstáculo para que o Evangelho de Jesus Cristo fosse avançando, fosse crescendo. Mas nem por isso que eles estavam deixando isso daí de lado, que eles estavam querendo trabalhar fora, nem por isso eles estavam negando que aquele que trabalha para a obra de Deus, aquele que esteja presidindo as coisas de Deus, não seja digno de salário. Porque Paulo, ele menciona Cefas. Cefas era Pedro. Pedro era o líder da igreja. Então só por esse motivo de Paulo mencionar Pedro, nós vemos que essa passagem também serve para os pastores, para os líderes das igrejas também. Muitas pessoas vêm argumentar, mas naquele tempo havia perseguição, por isso que os pastores, os líderes tinham que ser sustentados. Mas, meu irmão, te digo uma coisa, se a gente for levar em conta esse tipo de linha de pensamento, a gente vai ter que anular a Bíblia toda. Porque na maior parte, principalmente no Novo Testamento, havia perseguição também. Então não tem como. Se algo está no Novo Testamento, na Nova Aliança, está escrito, e principalmente as cartas de Paulo dirigidas às igrejas, não é só para as igrejas daquela época, mas para as igrejas de hoje também. Porque a palavra de Deus ela é eterna. Ela não vale apenas só para as pessoas que viviam naquela época, mas para as pessoas de hoje, para os cristãos de hoje. 1 Timóteo capítulo 5. Leia com atenção. 1 Coríntios capítulo 9. E nós vemos também em Filipenses no capítulo 4, Paulo falando que ele foi sustentado por algum tempo pelos irmãos, porque Paulo ele não tinha lugar fixo para ficar.
Então, ou seja, nem sempre Paulo poderia estar trabalhando, fazendo tendas, mas tinha vezes que ele tinha que ser sustentado pela igreja também. Mas eu quero te deixar falar de algum assunto interessante. Muitas pessoas hoje que têm sido contra o salário de pastor, que têm sido contra a contribuição nas igrejas, que têm falado contra o dízimo, essas mesmas pessoas em seus vídeos, elas mesmas estão pedindo dinheiro. Olha uma coisa interessante. Olha o avanço que essas pessoas estão tendo, entre aspas, estou sendo bem sarcástico. Nós vemos a hipocrisia de muitas pessoas hoje que estão acusando a igreja de algo, só que depois de algum tempo eles acabam fazendo a mesma coisa. Isso nós vemos uma atitude de fariseu, os fariseus modernos da época. Mas, pois bem, muitas pessoas que eu tenho debatido sobre a questão de salário de pastor também têm vindo com o argumento do dízimo, que o dízimo não vale mais no Novo Testamento. Realmente o dízimo não vale para a igreja hoje. Nós não vemos em nenhuma passagem da Escritura Sagrada Jesus, o apóstolo Paulo, ordenando que as igrejas dizimassem, porque o dízimo faz parte da lei de Moisés. O dízimo morreu com Jesus na cruz. Só que tem um porém, a contribuição continua viva. E Paulo ele fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo de número 7, ele diz o seguinte: para que cada um contribua segundo o propósito do seu coração, e que não venha ser com uma contribuição avarenta e nem por tristeza, mas que nós venhamos contribuir com alegria. E está no Novo Testamento, está na Nova Aliança. Então o dízimo morreu com Jesus na cruz, mas a contribuição continua viva. E uma coisa interessante para muitas pessoas hoje, que eu tenho visto na internet, muitas pessoas que usam 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 10, que é aquela passagem que fala que aquele que não trabalha é bom que não coma. Pois bem, essas pessoas elas não têm em mente de que você fazer algo na obra de Deus, como os pastores fazem, é um trabalho para Deus. Elas não têm em mente de que você cuidar de almas, de que você preparar um estudo, de que você pregar a palavra de Deus, é um trabalho para Deus. Porque se as pessoas tivessem em mente isso daí, elas jamais usariam essas passagens de 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 10, para confrontar, para combater aqueles que defendem que o pastor tenha salário. Porque se você for ler essa passagem toda, não está falando nada de salário de pastor, não está falando nada de líderes, mas está falando de pessoas que naquela época estavam pensando que Jesus logo iria voltar, então eles tinham deixado de trabalhar, que eles estavam vivendo às custas dos outros e não estavam fazendo a obra de Deus também, porque eles não trabalhavam para Deus. Devemos colocar uma coisa em mente, que a gente tem que saber muitas coisas. Você fazer a obra de Deus, você trabalhar na obra de Deus é um trabalho para Deus. Outra coisa interessante que eu tenho visto também é que muitas pessoas hoje têm reclamado, muitos cristãos que eu digo, têm reclamado de pastores que não dão muita atenção. Só que como o pastor pode dar atenção se ele tem que dar atenção para a família dele e se ele está trabalhando fora? Não tem como, né? Porque nós vemos, principalmente aqui no Japão, a carga horária aqui nas fábricas é uma carga horária pesada, de mais de 10 horas. Quem consegue ter uma carga de 11, 12 horas é pouco. A maioria são carga horária de 16, 14 horas. E ainda mais um pastor trabalhando nesse tipo de horário. E ainda tendo que dar atenção para a família, porque ele tem que dar. Porque o ministério dele começa na casa dele. Ele tem que cuidar bem da sua família. Porque se ele não cuida bem da sua família, como que ele pode cuidar bem da obra de Deus? Não tem como. Então, tendo que cuidar do serviço, tendo que cuidar da sua família, que tempo ele vai ter para a igreja? Então, por isso é necessário que pastores tenham o salário da igreja, para que pastores possam trabalhar integralmente na obra de Deus, para que pastores possam fazer com excelência o trabalho para Deus. E uma coisa interessante que eu te falo, claro que tem as suas exceções, mas pessoas que realmente são contra o salário de pastor, pessoas que não reconhecem o trabalho de pastores, são pessoas que não fazem a obra de Deus, ou de pessoas que têm birra da igreja, birra dos cristãos principalmente. São pessoas realmente que não têm nada de Deus, pessoas que amam criticar, que querem mostrar uma santidade falsa, que querem legislar sobre o dinheiro dos outros. Mas você que é cristão, você que faz a obra de Deus, continue fazendo a obra de Deus e procure estudar a Escritura Sagrada, para que quando você deparar com uma pessoa dessas, você não deixe que pessoas assim mudam sua opinião, que pessoas assim façam que você venha pensar mal do seu pastor. Estude a Escritura, continua firme e vamos combater os esquerdistas, vamos combater aqueles que querem atacar a igreja, não com brigas,
mas com debates construtivos, com a palavra de Deus. Vamos debater com ideias. Deus abençoe a todos.